está assistindo. O efeito casal, o amor que temos hoje. Mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada. Quem fez esse pedido, meu lindo? Foi o Giovanni Cadete, ele doou R$10 lá no Live Pix. Muito obrigado, Tá com mano. saudade de você. Verdade. Ele doou R$10, né? Como eu falei. Ele falou, quero me tornar uma pessoa gentil. É do canal? Quadro em branco, que realmente é um quadro. É um quadro em branco. Mas não tem nada de branco no canal dele, porque as explicações dele são maravilhosas. É verdade. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ajudando a gente a chegar aos 50 mil E inscritos. ative o sininho. E agora sim, bora reagir. Bora! Recentemente pude terminar de ler o arco da Guerra do Mar Báltico de Vinland Saga, e isso só fortaleceu algumas ideias que eu já vinha percebendo no mangá. Tanto essa quanto Vagabond, que agora eu li até o volume 37, o último disponível, são duas histórias que eu já tinha trazido para o canal em outras oportunidades, mas eu resolvi revisitar aqui não do ponto de vista da grande trama de ambas, aqueles vídeos lá seguem no ar, mas focando num ponto específico da construção de personagem dos protagonistas dessas duas histórias, e de ideias que acabam convergindo tematicamente, olhando inclusive não só para as escolhas que ambos autores tomaram para narrar suas histórias, mas até para os comentários que aparecem nas orelhas de cada volume, que não deixa de fazer parte da obra. Sinto que os dois, depois de passarem por trechos de muita violência nesses dois mangás, são duas histórias muito violentas, passam por um momento de reflexão muito parecido e seus personagens chegam até a usar as mesmas palavras. No caso de Vagabond, o volume 27 tinha acabado de cobrir um dos eventos mais importantes e lembrados da figura do Miyamoto Musashi como mito, mesmo que ele realmente tenha existido. Digo isso porque as liberdades que o Takehiko Inoue, o autor de Vagabond, toma para retratar a batalha do Musashi contra a Academia Yoshioka é um caminho de extrema brutalidade. Essa é sempre contada como a vez onde Musashi derrotou mais de 60, 70 homens, um feito incrível, mas que aqui nas páginas é também um momento de reflexão. É tão brutal externamente quanto internamente também, e essa é uma decisão de abordagem que acaba sendo o centro da narrativa do Inoue em relação a outras abordagens, como a do Eiji Yoshikawa, no romance que leva o nome do samurai, onde não é como se as questões não estivessem ali, mas acontece bem mais tangencialmente. Em Vinland Saga, é no volume 9 que a maior catarse até o momento acontece, e do volume 9 em diante, a história toma um rumo bastante diferente da até então trama de vingança e as seguidas batalhas entre exércitos que o Thorfinn participava. Do que se desenrola a partir desses dois eventos, já dá pra traçar um paralelo entre as abordagens de Vagabond e Vinland Saga, porque Nossa, tanto o que primeiro, nome! com o arco de peregrinação do Musashi, que se desenrola em uma pequena vila que tem a plantação destruída pelos gafanhotos, onde ele resolve tratar a terra para enfim conseguir plantar arroz e não deixar aquelas pessoas morrerem de fome, quanto no caso do Thorfinn, que, agora escravo, é obrigado a trabalhar no campo e na floresta. Mais do que se relacionarem simplesmente por serem arcos que envolvem não lutas, mas principalmente produção, rotina, repetição do trabalho no campo, aqui ambos os arcos se tornam especiais por trazerem esses homens, acostumados até então com uma rotina caótica de violência e objetivos a curto prazo, a um ambiente de pequenos cuidados, de paciência e engenhosidade, onde a força que normalmente são reconhecidos por serem detentores, de pouco serve para tornar uma terra fértil ou tirar uma árvore do caminho. E ainda mais importante, ambos são jogados em situações onde se vê tendo que conviver com outras pessoas, em relações que não giram só em torno do quem é mais forte. Os cenários de gritaria, brutalidade e nervos à flor da pele são substituídos por um ambiente de mais quietude, mas que se preenche de uma nova percepção do ser enquanto parte de um todo maior. E nesse sentido continuam sendo também histórias sobre comunicação, trocas de pequenos gestos, olhares, só que com um maior senso de comunidade dessa vez, talvez inicialmente de forma inevitável, mas eventualmente se realizando internamente também. E enquanto obra, é muito interessante o caminho que até o olhar sobre essa violência que já era tratada de forma normal nas páginas muda depois desses eventos. A verdade é que o cenário dessas histórias não foram escolhidos por acaso. Vagabond se passa num período bem específico da Era Edo, onde, depois da Batalha de Sekigahara, se instaura um relativo período de paz onde o papel do samurai se torna muito mais um lance de status social mesmo, com a academia surgindo aos montes, e o mangá se sustenta bastante nessas batalhas de honra e duelos para provar qual é a técnica ou escola superior e tal. E se tratando de Vinland Saga, na orelha do volume 21, o Makoto Yukimura, autor do mangá, descreve a cidade de Jonsborg, onde se passam um dos arcos. Documentos islandeses descrevem que Jonsborg tinha um porto capaz de atracar 360 barcos. Eles não cultivavam terras, eram exclusivamente mercenários. Consistia em uma organização militar profissional sem bandeiras. Esses guerreiros iam para os campos de batalha e jamais recuavam e pereciam bravamente. Em outras palavras, esses homens destemidos eram o ideal de um guerreiro nórdico da época. Existia um certo glamour envolvido na ideia de força, de conquista e das lutas até a morte nesses períodos. Em muitos aspectos, Vagabond e Vinland Saga começam se apoiando muito nesses cenários acriticamente violentos. E não é como se a violência parasse de existir dali pra frente, porque ela continua sendo um fato concreto, mas o olhar dessas histórias mudam.
Vinland tem pelo menos 3 momentos marcantes nesse sentido. Um deles acontece quando alguns guerreiros estão sendo executados pelo exército inimigo. Um deles se desespera com a ideia de morrer amarrado, sem uma arma na mão, diz que se não morrerem lutando, as valquírias não levarão as almas deles pro Valhalla. Diz que lá poderiam se tornar os guerreiros de Odin e lutar ao lado dele no Ragnarok, a última batalha. Poderiam se fartar de comida e bebida nos banquetes oferecidos todas as noites e dormir com as valquírias à vontade. Mas ele é questionado. Outro guerreiro, próximo na fila da execução, pergunta se isso é diferente do que eles vivem hoje. Ele começa a falar que seu único arrependimento não é deixar de entrar no Valhalla, mas de ter lutado e não ter mudado nada. Diz que ficou repetindo as mesmas coisas, matar, pilhar, beber, comer, estuprar. Diz que lutou por lutar e viveu por viver. Isso enjoa, e ele não queria mais isso. Queria ter usado a vida para algo incrível, maravilhoso, algo que ele mesmo não sabe bem o que é, então talvez não tenha o que fazer. Esse olhar niilista sobre a violência se fecha quando, ao olhar para o lado, no final da fala dele, o outro guerreiro já havia perdido a cabeça, e agora era a vez dele, como se tudo aquilo de fato não tivesse servido para nada. E essa aparente impossibilidade de concretamente escapar da violência começa a se tornar recorrente no mangá, quando o guerreiro reconhece seu irmão no exército inimigo e manda um anel numa flecha para eles se reconhecerem, mas acaba matando ele só para morrer logo em seguida, por exemplo. Ou quando um guerreiro já mais velho diz que essa vai ser sua última batalha, porque Valhalla pode até ser bom, mas seu neto que acabou de nascer também vale a pena, só para ser esmagado logo em seguida. Aqui, a violência ainda é muito presente, mas a sensação é de despropósito, como se depois da batalha eles sequer soubessem por que começaram a lutar. E como eu disse, Vagabond tinha acabado de passar por seu maior momento de violência no volume 27. Mas, depois de matar 70 homens, o tom não é de vitória. É como se Musashi estivesse afundando, cada vez mais nas trevas. É muito corajosa a decisão que o autor toma de, a partir de um dos reconhecidamente maiores feitos do Musashi em vida, aproveitar esse momento para olhar para as consequências de toda essa violência. Começa com Musashi tendo uma visão. Várias crianças, os filhos dos samurais assassinados por ele naquele dia, chorando a morte de seus pais. Mas não para por aí, ele começa também a ter flash das outras batalhas que teve, e é através da Otsu, outra personagem do mangá, que a gente visita aos poucos várias pessoas e como uma grande conquista do Musashi afetou aquelas vidas. A mãe idosa e doente de um dos samurais que ao perder sua única família também perdeu a vontade de viver, uma jovem viúva que perdeu o marido e está prestes a estrangular o próprio filho, um bebê de colo, o próprio Musashi encontra um homem que havia segurado 2 samurais que enfrentaram ele no colo. Como o espírito de um deles diz para Otsu, talvez mesmo só uma projeção, Musashi roubou não só a vida de 70 homens, mas também daqueles que de certa forma dependiam deles. Esse processo de tomada de consciência que se reflete na forma da narrativa, nas opções de abordagem de cada um dos autores, também atinge os personagens em cheio. Thorfinn percebe que sempre disseram que não havia outra opção além de lutar e se recusa a seguir esse pensamento. Musashi se pergunta para alcançar o que ele precisaria lutar desse jeito. Sem ignorar também uma construção de gênero que compõe ambos os personagens, resultado de seus meios e com relações paternas bastante complexas, cada um, percebendo e reagindo a isso, conclui a sua própria maneira que não existem vencedores, não existem inimigos. E é em momentos totalmente diferentes que ambos os personagens atingem revelações muito parecidas. Musashi, preso e machucado do combate contra os Yoshioka, é convidado a dar aulas para pessoas comuns que são apaixonadas pelo caminho da espada. Uma vez a cada 3 dias eles se reuniam para treinar sem restrições de idade ou trabalho. Um deles tem uma esposa que diz que ser samurai é perda de tempo, que essas coisas não ajudam a subir na vida, outra diz que vai atrapalhar o marido na roça no outro dia, outra é um monge que é tratado como aberração porque onde já se viu um monge com uma espada. O que todos esses homens têm em comum é a dedicação, o carinho, o senso de comunidade entre eles. Mesmo Musashi, um prisioneiro, não é tratado com discriminação. Ele nunca tinha convivido com nada desse tipo antes, era sempre tratado como um demônio, um selvagem. Thorfinn, quando descobre o verdadeiro responsável pela morte do pai, reacende a chama da vingança dentro dele. Diz que por um instante sua mente ficou em branco. O ódio tomou conta dele completamente. Sente medo de que, encontrando esse homem, esqueça de tudo e pule em cima dele, rasgando em pedaços. Sabendo que não tem direito de matar ninguém, mas sem saber quando vai conseguir expulsar aquele impulso à violência de dentro dele, ele fala: quero me tornar uma pessoa gentil, uma pessoa mais forte. Caramba. E Musashi, olhando para aqueles homens, nenhum especialmente habilidoso, mas com qualidades que ele se percebe admirando pela primeira vez, diz: vocês são muito gentis, vocês são fortes. Seguir em frente é como tatear o escuro. A luz que brilha ao longe é frágil e incerta, mas a luz interna, essa sim, se agita loucamente. Quero sempre me sentir desse jeito. São palavras do Takehiko Inoue, que escolheu um dos personagens mais reconhecidos pela força bruta para contar uma história que repensa a violência como poder e projeta também na gentileza, um gesto tão pequeno, a verdadeira força. Assim como Makoto Yukimura, que escreve: esses homens destemidos eram o ideal de um guerreiro da época. Para a maioria dos meninos, 1000 e tantos anos, e não mudou nada, né? Continua admirando esses heróis.
e querendo ser como eles. Mas que coisa. Desculpem. Vou me esforçar para me tornar um adulto. Bom, Meu nome é Henrique e, como eu disse, já tinha visitado essas Henrique. histórias em Tem 2 Henrique, vídeos não. diferentes que vocês podem achar nessa Ele é playlistzinha um do canal, que ótimo inclusive tem vídeos sobre dublador. tudo que é A assunto. oratória dele é Então muito vai que mais boa. alguma coisa te interessa também. Compartilha, ajuda demais e mesmo curtindo, comentando, já tá Henrique. incentivando o nosso trampo aqui. Confere os links na descrição, sempre deixo coisa importante por lá. Até. Cara, a única coisa que nós já vimos, é porque você não lembra, foi um rap do Musashi. Musashi Miyamoto, né? Acho que esse é o nome dele, esse samurai ali, da coisa. Eu não lembro se foi do Marquinhos ou se foi do Onirap. que a ai, gente já viu. faz tempo, porque Tem eu não tempo. lembro não. E eu também já tinha visto há muito tempo um rap do Thorfinn. Mas, tipo assim, tem muito tempo que eu não tenho como te lembrar. Eu só lembrava que essa parada de viking, nada, dessas paradas meio nórdica, entendeu? E é uma parada que eu curto, que eu gosto, Esse entendeu? negócio aí de Valkyria, Valhalla é como se fosse o céu pra eles? É, tipo isso. Eles morrendo, eles vão pra Valhalla pra ficar junto de Odin, que é o deus deles. E eles não podem perder metade do corpo, eles têm que ir inteiro, é isso? Porque senão é como se não pudesse entrar Mais ou lá? menos, eles têm que morrer em batalha. Eles falam que tem que morrer em batalha, que tem que merecer. Morrer lutando. Tipo assim, é isso, entendeu? Aí lá eles vão beber cerveja no chifre o tempo todo, vão comer nos banquetes, vão dormir com as Valkyrias. É isso. É pra eles beber, comer e ficar com as Valkyrias, com as mulheres, enfim, é o que eles querem. Entendi. E essa parte aí dele se tornar uma pessoa gentil? Eu acho que é porque ele já, tipo assim, às vezes a pessoa faz uma coisa porque ela tem que fazer, mas não é o que ela quer fazer, entendeu? E ele queria ser uma pessoa gentil, entendeu? Eu acho que é isso. E aí é um paralelo muito da história do Musashi com a do Thorfinn. Ele querendo se tornar uma pessoa gentil, o Thorfinn, né? Falei errado. Querendo se tornar uma pessoa gentil, mas eu acho que ele pensou naquilo depois de se vingar, sabe? O ódio. É uma parada um pouco complexa, né? Mas foi um paralelo da história do Musashi com o Thorfinn, pelo que eu entendi aí. E se eu falei merda, podem me corrigir. E se quiserem explicar um pouco mais, vocês podem explicar, porque fiquem à vontade. Verdade. Bom, assim, nas nossas reações a gente fica um pouco mais calado nesse estilo de vídeo, porque a gente tenta absorver o máximo de informação possível. E como ele já viu, ele me explica mais um pouquinho para eu poder absorver as informações. Mas, realmente, como você falou, e é bom a gente ser gentil com as pessoas sem precisar de outra para falar que você tem que fazer, o que você tem que fazer e a forma que você tem que agir. É verdade. Então, seja uma pessoa gentil. Verdade. O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.